virou CD, viu? Deixou de ser detalhe da arte, né? Deixou de ser um vinilzinho e agora é um CD. CD. Cássio tem Californication aí que tá comigo também e com o Pedro, né? E os seus outros aí, Cássio. Meu irmão, nessa... Como eu coloquei essa lista, até o que me veio na cabeça na hora, porque eu acho que nessa década, de 2001 até 2010, eu acho que foi a década assim que eu conheci mais bandas assim e que tinha mais a ver comigo, assim, da sonoridade. Não é nem muita letra, eu gosto mais o cara vai até conhecer a letra depois, mais da melodia. E isso já como consequência, vê como as coisas são interligadas. Como você conhece a partir disso, muitas vezes de contatos, de amizade, que você teve nas redes sociais. De gostos parecidos, que dificilmente assim, eu ia escutar na Transamérica uma música da Interpol do álbum Antiques, para dar um exemplo. Esse álbum é todo muito bom, esse álbum. E era muito assim, escuta isso aí, isso já do contato digital, já levar isso aí. Arcade Fire, mesma coisa. A mesma coisa. E o Californication, esse é o último resquício de MTV, de TVZ, do Multishow, né, que tem o TVZ Multishow, onde era passando direto ali e você gostar de ter os clipes, você escutar todas as músicas. Esse álbum, para mim, está mais relacionado da MTV da vida do que de outra forma. Mas os outros dois, que eu escuto até hoje, bastante, inclusive, eles já são de sugestões já do primeiro tópico daqui, vindo já de redes sociais. Eu acho que isso foi tão curioso. Enquanto eu estava fazendo aqui, até mandei o vídeo, mas mandei aqui para o link. Mas, enfim, meus álbuns são esses aí. Tem vários outros álbuns também, mas eu quis colocar esses três justamente por causa da diferença que foi o conhecimento de música em relação às décadas anteriores, onde a rádio tinha uma influência, a própria MTV tinha uma influência muito maior, e nessa década passa a ser realmente pessoas que têm uma outra rede de contatos em relação à música que apresentou isso aí. Vamos fazer o parênteses rapidinho aqui para ver o vídeo, mas que você tinha citado. Já está no menino ainda. Eu estou dizendo gatilho aí com o Rodrigo para ele soltar e a gente volta aqui para os discos. Você deixa. Estamos aqui no estádio do Huracan, no bairro de Parque Patrícios, em Buenos Aires. Agora, o sentido dessa visita aqui é além do campo esportivo. Na verdade, tem a ver com o cinema. É exatamente nessa tribuna, nessa saída aqui, foi gravada a espetacular cena do filme O Segredo dos Seus Olhos, ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro de 2010. Foi a segunda vez que a Argentina ganhou um Oscar de melhor filme. A outra vez ter sido com A História Oficial, em 85. Esse filme foi gravado aqui numa cena de aproximadamente 5 minutos, com um take. O Ricardo Darín, que é o personagem principal, fica exatamente aqui, buscando um suspeito de um crime que acontece durante o filme. A cena vem de helicóptero. Enfim, depois no YouTube mostraremos o making of. Mas aqui estamos na cena, no estádio que passou a ser ponto de visitação por causa dessa cena. Tanto que quando eu cheguei aqui no portão, na hora que eu falei o nome do filme, já me deixaram entrar. Agora, voltando para o futebol, esse estádio aqui é de um time que acabou de cair para a segunda divisão da Argentina. Impressionante. Aí, né? 1948, e é a mesma coisa o estádio. Quando o Bahia jogou o estádio era desse jeito aí. Tá na Libertadores do próximo ano, pode pegar o Fortaleza. Depois disso aí, eu fui falar que o time estava na segunda divisão, subiu, ganhou a Copa Argentina do outro ano e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, eliminando o Sport. A zicada foi fraca. A zicada foi fraca. A turma quer que tu vá mais lá, mas muito bom, poderoso o vídeo, mestre. Boa lembrança e bom resgate aí. Mas voltando aqui, eu vou puxar o meu aqui, que também tem Californication, de Red Hot Chili Peppers. Talvez tenha sido o CD que eu mais escutei, assim. Muito, muito, muito mesmo. Escuto até hoje as músicas. Não mais em CD, obviamente, mas tá no meu Spotify lá como um dos álbuns baixados lá. Esses dois aqui, eu escolhi 2 CDs assim, deles, mas são
as músicas como um todo, né? De Los Hermanos. Esse, para mim, é o principal CD de Los Hermanos, mas esse que Pedro escolheu, muito bom também, e tem muitas músicas que não estão em Ventura, estão em outros, e eu escolhi Ventura para representar, assim como escolhi também esse de U2 para representar U2, porque esse é um álbum que tem muitos dos sucessos de U2, e foi uma banda que eu gostei muito e escuto até hoje, nos anos 2000. Escolhi esse álbum simplesmente para representar, porque tem muito sucesso aí, mas também tem muitas músicas que eu escuto de U2 que não estão aí, mas são duas bandas, mas de CD mesmo, CD que eu escutei para valer, é Californication de Red Hot Chili Peppers, que tá também com você, né, Pedro? Tá comigo também, é um CD que me traz uma nostalgia, assim, da época de escola, muito grande. Fui apresentado ali por amigos, eu nunca fui... Esse, inclusive, é o primeiro disco que eu coloco aqui, internacional, né? Eu nunca fui muito de música internacional, e eu até falo, assim, que eu consegui ver shows de praticamente todos os artistas que eu admiro, consegui ver ao vivo. Red Hot é uma exceção, porque é uma das bandas internacionais que eu gosto, não é a única, mas talvez seja a que eu mais goste. E não consegui ver ainda, espero que um dia, tá difícil, mas espero que um dia conseguir. E Tribalistas, para mim, foi um CD que me marcou também, foi onde eu conheci não, mas comecei a gostar de Marisa Monte, e eu até então eu não escutava muito ela, e a partir desse disco eu sou apresentado. E Los Hermanos, eu comecei, o grande disco de Los Hermanos para mim é o primeiro, só que ele é de 99, eu não botei ele aí por isso, mas foi quando eu comecei a gostar muito de Los Hermanos. Eu lembro que eles fizeram um show aqui em Salvador, na Ed 10, que era a casa de show de Edilson, Edilson Capetinha. E era uma casa de show que recebia basicamente shows de pagode. E eu não sei por que Los Hermanos foi parar lá ainda muito antes do grande estouro, assim, Los Hermanos. E eu lembro que eu fui para esse show e me marcou bastante. Eu já tinha o primeiro CD, comprei esse, que é o segundo. Depois virou, assim, um negócio monstruoso, né, em termos de sucesso, e pelo menos ali no pessoal de meu colégio e tal. E aí eu larguei um pouco, por isso que eu não botei o Ventura. Mas eu acho que eu nem tenho o Ventura, na verdade. O Bloco do Sozinho eu tenho. E os dois, esses dois primeiros de Los Hermanos para mim são os mais marcantes. Minhoca, você colocou Ventura, né? Mas eu vou começar com o terceiro aí, que é o Raimundos, que foi o comecinho da década, né? Eu acho que foi esse CD eu ouvia demais. Isso aí, na verdade, é o CD duplo dos Raimundos da MTV. Eu já tinha ouvido algumas músicas do Raimundos, né? Esporrei na Manivela, as músicas mais pesadas que meio que todo mundo já conhecia, né? E aí, quando teve o CD, Raimundos já tinha feito sucesso com Mulher de Fase e tal, ali, né? Acho que no final dos anos 90. E quando eu comprei esse CD, cara, até hoje, eu sei até os gritos, assim, sabe? Eu queria ser a calcinha daquela menina. Aí vem o grito, Rodolfo! Então eu sei até a métrica dos gritos da plateia nesse show, assim, de tanto que eu ouvi esse CD. E eu acho que Raimundos, assim, a gente não chegou... Acho que ninguém citou, né, na década passada. É uma das bandas muito boas. Claro, hoje, dispenso totalmente. Até mesmo pelo posicionamento de boa parte deles. Mas essa formação, com Rodolfo no vocal, Fred na bateria, Caniço no baixo e Digão na guitarra, eu acho sensacional, cara. Sensacional. E para mim esses caras são... Nessa época eram demais. E aí entra a minha segunda metade, que aí é a parte que eu me identifico mais, né? Que é a Ventura, 2003. E aí eu conheci Los Hermanos de maneira muito sem querer mesmo. Eu estava no Ceará Music e eu fiquei impressionado a quantidade de pessoas que cantavam as músicas dos caras. E é uma característica muito forte, né? Assim, porque assim, cara, onde é que tá tocando essas músicas, letra, cara? Né? Porque assim, foi a primeira vez que eu percebi, peraí, tem uma coisa aí que tá rolando que eu não tô entendendo. E eu tinha amigos que tinha uma comunidade no Orkut, voltando pro Orkut, que era... eu canto a parte instrumental do Los Hermanos, alguma coisa nesse sentido. Assim. Toda a parte instrumental do Los Hermanos, a plateia cantava junto também e tal.
E Los Hermanos, tanto é que o Ventura foi, para muitos, né, muitos críticos, considera o CD da década, né, assim, o melhor CD da década especificamente. É claro que Los Hermanos tem essa coisa do fã, né, que assim, o fã é chato e não sei o quê, e aí criou-se uma rima muito grande da banda por conta disso, por conta dessa presunção de somos artistas e tudo mais. Mas o Ventura é um álbum espetacular, do começo ao fim, assim. Várias canções, as letras são muito bem escritas, e a sonoridade, né? O trabalho, se eu não me engano, do Cassim, que é o produtor musical, que é um gênio da música, e o Ventura, para mim, é o melhor CD dessa década fácil. E eu coloquei C, do Caetano, que tem músicas que eu adoro do Caetano, Odeio, Homem, cara, assim, Caetano, eu sou, enfim, suspeito para falar, né? Mas esse aí é um dos álbuns que eu mais curto dele. Fred Figueroa, Paralamas. Vamos lá. Primeiro do que saiu aí, eu acho que Californication e Ventura ou o bloco do Eu Sozinho são os discos da década, assim, sabe? Internacional e nacional. Porque, porra, todo mundo viu, assim. Cara, porra, todo mundo viu e viu muito, né? Eu pensei muito em colocar Los Hermanos na minha lista. E eu sou da linha de que considera o bloco do Eu Sozinho melhor do que Ventura. Quando eu escutei o bloco do Eu Sozinho pela primeira vez, achei um disco assim genial. Tá? Genial. Porra, essa banda é absolutamente genial. O Ventura, eu já acho um pouquinho chato. Assim, a boçalidadezinha que para mim depois destrói o Los Hermanos, ela começa a aparecer no Ventura. E essa boçalidade, banda, público, talvez tenha me feito não colocar o disco. É uma banda que eu parei de escutar, pô. Assim, isso é que eu acho inacreditável, assim. Eu tentei escutar hoje, sabia, Fred? Depois que eu fiz a lista que eu mandei. Isso, eu tô pensando em escutar amanhã, pra você ter ideia. Tentei escutar, mas tem uma música e... Isso me incomoda muito, Los Hermanos. Assim, porra, eu ouço as mesmas coisas de sempre. Eu ouço, porra, disco dos anos 60, eu ouço disco dos anos 70, mas Los Hermanos eu não consigo mais ouvir, assim. É insuportável, assim. E eu fico pensando, porra, como é que eu posso colocar um disco que foi escolhido por muitos o melhor da década, se é um disco que ninguém consegue, que assim, ninguém não, muita gente não consegue ver, mas que eu não consigo mais dar play, assim. Não tá nas minhas playlists, não toca em canto nenhum. As pessoas não gostam quando tocam. É engraçado esse movimento que aconteceu. Ficou datado. É estranhíssimo isso, assim. E por isso eu não coloquei. Mas os dois discos eu já gostei muito deles. Tenho os dois, comprei os dois. Né? Eu acho que o 4 que vem depois é insuportável. Mas eu acho que é muito bom. Enfim. É porque, enfim, eu curto muito. Esse segundo e terceiro disco Los Hermanos, os dois, eu acho que são sensacionais. Né? Foram, pelo menos, em algum momento da minha vida. O Bloco do Eu Sozinho eu já considerei um dos 5 melhores discos que eu ouvi. Né? Mas hoje, amanhã eu vou escutar. A mesma sensação que o Lucas teve hoje, quando o Minhoca estava falando aqui do Ventura, porra, amanhã eu vou ouvir Los Hermanos. Vou ver se eu consigo. Do lado de dentro, cara. Escuta essa música, do lado de dentro. Que é uma música que... Eu conheci todas aí, eu vi muito. Eu só fui reparar depois um detalhe que é o começo da música, que parece que é uma sonoridade, quando vai ver é uma campainha, pô, que a mulher tentando conversar com o cara, pô. Porra, tem Conversa de Botas Batidas, que é uma música que eu adoro. Boa. A outra, que é uma dor de cotovelo da porra. Mas assim, é chato pra cacete. Não, é difícil. Mas meus 3 discos, o primeiro eu acho que é um voto muito representativo, porque é a volta de Herbert Viana, velho. Depois de cair do avião, depois de ficar paraplégico, de não conseguir se expressar, aí ele volta aprendendo a tocar, reaprendendo a tocar guitarra, né? E faz um disco, volta a compor, né? Se bem que parte dessas músicas elas estavam compostas antes. E os Paralamas do Sucesso renasce, assim. Eu já falei que eu considero os Paralamas a maior banda do Brasil. E essa banda, o vocalista caiu de um avião e ficou paraplégico, pô. Ultraleve. Teve lapsos de um monomotor, né? Foi do monomotor, não foi um. Foi monomotor. Acho que foi isso mesmo. Não, foi um monomotor. Foi um monomotor. Foi.
E é um bom disco, pô. É um bom disco. Tem o Calibre, que é uma música fantástica. Tem Onde Quer Que Eu Vá. Né? Tem, porra, um disco lindíssimo, assim, dos Paralamas. Seguindo Estrelas, né? Onde Quer Que Eu Vá é do disco anterior. Na verdade, é uma música perdida, sem disco. Essa tem Seguindo Estrelas, que é linda a música. É um descasso. E eu acho que, no final das contas, é o mais importante para mim aí dessa década, né? Pessoalmente falando. O segundo é uma escolha também ultra pessoal. Eu falei de Arnaldo Antunes no passado. É um disco chamado Ao Vivo no Estúdio, que é absurdamente lindo, assim. As músicas com versões ultra reduzidas, assim, piano, violão. Porra, é linda, de uma poesia absurda. Eu acho que, assim, é o disco que eu mais ouvi da década, é esse. Lindíssimo, assim. Vi o show algumas vezes. E o terceiro lugar, pensei muito, né? Até vi aqui no chat, uma pessoa citou, Alisson citou Cosmotron do Skank. Muito bom. Talvez merecesse esse terceiro lugar. Apesar de ter umas músicas que eles pegaram basicamente dos Beatles e fizeram, né, uma versão deles. Até a capa. A capa é fazendo alusão à capa dos Beatles. Eu até colocaria, eu esqueci de Cosmotron, eu acho que eu colocaria ele em terceiro, mas um cara que eu nem gosto muito, que é Otto. Acho que Otto é um cara de poucas músicas, mas esse disco é um puta disco de Otto, um disco intenso, que é Certa Noite Acordei de Sonhos Intranquilos. O disco tem uma música linda chamada 6 Minutos, tem uma versão daquela mesa, é um belo disco que Otto gravou. E Certa Manhã, né? Certa Noite não, Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos. E eu acabei colocando, né, como terceiro. Mas não é um terceiro real, não, tá? Um terceiro real, para mim, ficaria com Cosmotron, com o Bloco Deus Sozinho, tá? Com o próprio Ventura. São discos. Mas eu não sei porque, na hora que eu escolhi a lista, me lembrei desse disco de Otto. E é um disco muito pulsante também, muito bom. E aí tá feita a escolha. Bairrismozinho, Pernambuco aí para Pernambuco. Nem é porque não é. Não, mas assim, é porque. Pernambuco entrou aí, né? Ganhou um pontinho aí. É porque tem umas 4, 5 músicas espetaculares desse disco, sabe? E ele é pulsante demais, ele é impactante quando você ouve a primeira vez assim. Porra, aquela música crua, né? Porra, liguei pra você de noite enquanto você fudia, né? É um negócio assim. Porra, vai além da pancada, assim, sabe? Otto, que é irmão de Guilherme, né? Guerreira, ex-preparador físico de Esporte e Náutico Santa Cruz. Muito tempo no Náutico, né? Muito tempo no Náutico, depois passou muito tempo no Esporte também. Campeão da Copa do Brasil, estava lá com... Enfim, não era o principal, mas... Em 2008 ele estava no Esporte. E depois no Santa Cruz também. Tá por aí ainda, tá no América, se eu não me engano. Gente boa. Então é isso, né? Agora a gente vai começar o programa. Anderson Vasconcelos, ele faz um comentário muito bom. A pessoa tá dizendo que a live tá normal. Anderson Vasconcelos faz um comentário muito bom. Eu também ficaria na merda se me separasse de Alessandra Negrini, né? Que esse disco é pós... Existem dois grandes discos da música brasileira. Existem dois grandes discos da música brasileira que são pós-separações de mulheres conhecidas, né? Que é o Bora Bora. O lado B do Bora Bora, Herbert Viana, é todo dedicado a Paula Toller, né? Da separação dos dois. E certa manhã, Acordei de Sonhos Tranquilos, também é a separação de Otto e Alessandro Negrini. Com quantos anos vocês descobriram que Herbert Viana e Paula Toller tinham sido casados? Demorei, mas... Com quantos anos, Lucas? 35. Agora, né? 35. 41. Não, pô, essa história é famosa, pô. É famosa. Inclusive, tem muita relação com o fim da formação original do Kid Abelha também. Porque Paula Toller era casada com o Leone, né? E aí, tipo, rolou uma traição aí. Bronca. Exatamente. É uma grande história aí, pô. E quase um segundo, pô. É uma das grandes músicas brasileiras. O segundo, veja só, o lado B, que antigamente os discos tinham o lado A e o lado B, né?
O lado B de Bora Bora é todo para Paula Toller. Todo. A turma no chat tá dizendo a idade aqui, tá todo mundo só falando da idade. Agora o final do Kid Abelha é uma história até engraçada, assim, em alguns momentos. Uma pandeira. Paula Toller deu uma pandeirada em Leone, ainda tá no momento assim, quebrou a cabeça de Leone. Então tem uma treta forte aí. E rolou agora dizendo que Paula Toller é Bolsonaro, é? Eu acho que é. Ela apareceu nas listas aí de artistas bolsonaristas. Não duvido, não. Não duvidar, não. É tanta gente, né? Quase metade. É gente pra caralho. Como é que o cara vai duvidar?